Mas conta esse bastidor de 2013. Cara, tem duas histórias que envolvem essa semifinal aí contra o Flamengo, né? Eu assumo 2013 lá como gestor lá do futebol profissional. Enfim, a gente traz as peças importantes. O Botafogo já tinha um bom elenco montado pelo Anderson, mas a gente sentia que precisava encaixar algumas peças ali. Então a gente traz o Bolívar para a zaga, que a gente acreditava que tinha que ter um zagueiro. O Dória estava surgindo, a gente já sabia que a experiência mesclada com a juventude, aquela fórmula, né, de sucesso eterna ia dar certo ali na zaga. A gente procura dois laterais direito, porque o Botafogo, pela minha análise na época, ele sofria de que quando o titular não jogava, o reserva não penava para dar conta. Então a gente fez uma montagem de elenco que era o seguinte: tirando zaga e cabeça de área, em 2013, a gente ia trazer 3 jogadores por posição. Um titular, que a gente acreditava que seria o titular, poderia não ser, mas era quem a gente acreditava, um cara, né, de peso. Um reserva para fazer uma sombra boa ali para ele, tá? E um menino da base, que a base do Botafogo vinha forte, vinha bem, ou um jogador jovem contratado de outro clube mais jovem, né, para pegar a experiência com a gente. Então, com isso, a gente monta o elenco. Então, assim, na lateral direita, tinha o Lucas, mas o reserva, eu não lembro na época quem era também, em 2012, não rendia. Aí a gente trouxe o Edilson, lateral direito. Ficou Edilson e Lucas, e o Gilberto, que hoje está no Benfica, era o garoto da base subindo, fazendo sombra ali também. Então eram 3. Na lateral esquerda, a gente tinha o Márcio Azevedo, que a gente sabia que ia perder ele. Tinha o Lima, que era um reserva que também às vezes sofria um pouco. E o Guilherme, que estava vindo da base. E eu contrato o Júlio César, lateral esquerdo. Júnior César, né? O Júlio César. O Júlio César, Júlio mesmo. Jogou no Fluminense, jogou no Vasco depois. Eu acho que esse Júlio César faz um gol nesse essa história. É ele que faz o gol relâmpago. O bastidor dessa história. Isso. Quando eu trago o Júlio, e aí tem as posições todas, estou dando exemplo das laterais, mas a gente fez isso no campo todo, nas 11 posições. Quando eu trago o Júlio, eu faço uma reunião com o Oswaldo, eu contrato o Júlio César antes do Oswaldo voltar de férias. Quando o Oswaldo volta, eu sento, explico como é que é o planejamento, ele concorda, e eu falo, ó, aí a gente vai posição por posição, e aí eu falo, ó, lateral esquerda é o Júlio. Comigo não joga. Não sei porque tu contratou. Eu falei, ó, Oswaldo, você tem algum problema com o Júlio? Não, comigo não vai jogar, não quero o Júlio não joga. Beleza, começou o campeonato treinando. Tinha o Márcio, o Lima, o Guilherme, eu mandei o Guilherme para o Bangu, porque eu não ia ficar com 4, emprestei o Guilherme para o Bangu, então ficou Márcio Azevedo, Lima e o Júlio César. E o Júlio nem treinava, o Oswaldo nem botava o Júlio para treinar, não botava. E eu ia lá, e aí, Julinho, tudo bom? Não, se tá tudo bem, tudo tranquilo. Julinho, tá? Não, deixa quieto, calma, tô tranquilo. E foi. Na semana da semifinal contra o Flamengo, geralmente cai naquelas janelas de transferência de início de ano. E o Márcio Azevedo, por isso que eu trouxe o Júlio, eu já sabia que ia vir uma proposta para o Márcio. E o Márcio era um jogador na época tinha fundo de investimento, né? Hoje em dia não pode ter mais, mas tinha. Era um jogador de fundo de investimento que, se viesse uma proposta de X milhões de euros, o Botafogo era obrigado a vender. O Botafogo ganhava taxa de vitrine. O direito econômico do Márcio não era do Botafogo. E eu já prevendo que o Márcio estava muito bem fisicamente, um jogador forte, enfim. Eu falei, vai chegar uma proposta, eu preciso estar coberto, não adianta correr atrás depois. Aí trouxe o Júlio, aí o Júlio tá lá. Aí na semana dessa semifinal, não, na semana anterior, a gente vai jogar contra o Boa Vista. Se a gente empatasse ou perdesse, a gente pegava o Flamengo na semifinal. Se ganhasse, pegava o Vasco na semifinal. Então a gente queria ganhar do Boa Vista para pegar o Vasco na semifinal e se pegar o Flamengo na final. Eu termino o jogo 2-2, empatado com Boa Vista. E ao longo da semana eu tive umas discussões com o Seedorf, e no vestiário do Boa Vista, desse final com o Boa Vista, a discussão minha com o Seedorf foi feia. Muito feia. De grito, encarar aquela discussão de vestiário, que é aquela coisa que muita gente não sabe como é que funciona e o que acontece. Eu tive uma discussão muito feia com ele. E a semana dessa semifinal com o Flamengo foi, meu irmão, eu acho que foi a semana mais tensa da minha vida. Primeiro que eu
saí na porrada com o Sidorf no vestiário, no domingo, depois do jogo do Boa Vista. Segunda-feira chega a proposta, eu tenho que vender o Márcio Azevedo. Eu comunico ao Oswaldo que eu estou vendendo o Márcio. O Oswaldo dá um escândalo comigo. O Oswaldo queria me matar. Como é que vocês vão vender o Márcio? Semifinal, Flamengo, porra, isso não pode. A minha discussão... Eu com o Oswaldo, eu amo o Oswaldo, tenho um amor enorme por ele, um carinho enorme por ele. Eu fiquei quieto, porque eu sabia que ele estava puto, mas que não tinha solução. E que depois que eu explicasse, ele ia entender. Aí quando ele se acalmou, eu falei, é fundo de investimento. Ele, não, tá bom, não sei o quê. Nisso eu brigo com o Sidorf, vendo o Márcio Azevedo e o Lima de titular e o Júlio César de reserva. E a gente, porra, bota o Júlio. Aí tu começa aquele trabalho ali na comissão técnica, vai no auxiliar do Oswaldo, vai nos atletas, e os atletas também querendo o Júlio mais, pô, cascudo, experiente, puta jogador. E o caramba, eu falo, pô, aí na sexta para sábado, o Oswaldo é convencido, Júlio titular. 1 minuto e 3 segundos, 1-0 Flamengo, gol do Júlio César. Aí a gente no vestiário, comemorando, ganhamos do Flamengo, depois a gente ganha a Taça Guanabara, esse ano a gente é campeão estadual, ganha a Copa Rio. Aí vem o brasileiro. Aí um jogo lá em Criciúma, a gente ganha também no final, um gol do Elias, de meia bicicleta, cruzamento do Edilson. E a gente tá no hotel lá, e aí os jogadores, pô, Cid, Criciúma, ninguém aqui vai sair, não vai ter nada, pô, vamos fazer um churrasco aqui no hotel, pô, libera a cervejinha pra gente. Falei, pô, meu irmão, 2-0, 2-1, ganhamos, vamos embora, bota cerveja aí. Isso é uma merda, não tem teto. A gente ficou G4 lá, brigando, pô, vice-líder, eu acho que a gente tava, do brasileiro. Falei, vamos embora. Aí a gente começa a tomar uma cerveja, bater um papo. Aí eu já estava quase metendo o pé pro quarto para deixar os caras lá à vontade. Tá o Oswaldo também. Aí o Oswaldo, eu preciso falar uma coisa. Isso meses depois, né? Julinho, eu não te queria aqui, Julinho. Mas hoje eu te amo. Vem cá, me dá um abraço. Aí, Júlio, caralho, você quer? E eu olhando assim, rindo, falando, puta que pariu. E essas são as... Tu vê, cara, o Sidney foi fundamental. Não foi o Sidney, foi uma análise que a gente fez, e deu certo de encaixar, entendeu? Se joga o Lima ali, de repente o Lima fazia o gol também, ninguém sabe. É aquilo que a gente fala do futebol. O futebol não tem certo ou errado, né? Ou o Júlio entra, faz um pênalti e faz um gol contra. Podia ter sido contra o gol, né? Mas essa deu certo.